Paz do Senhor, boa noite. Ainda sentados, peço para você fechar os seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos pela comunhão, pela presença santa do Senhor. Te louvamos pelo Espírito da verdade que habita em nós e nos conduz a toda a verdade. Te louvamos, Senhor, pela certeza que temos, que Tu és Deus sobre tudo e todos. Bendizemos o Teu nome nessa noite e queremos rogar, pedir, suplicar ao Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, nos tornando sensíveis à Sua palavra. Pai, e que ao compreender a Tua palavra, o nosso coração seja incendiado pela chama do Espírito, que nós sejamos, Senhor, vivificados, renovados, restaurados, e tenhamos então a compreensão do que o Senhor bem espera de nós, qual é o Teu plano perfeito, e assim nós, na graça e no poder do Espírito, nós possamos ter a nossa vontade submissa ao senhorio de Cristo Jesus, cumprindo o Teu propósito, cumprindo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, continua falando conosco, continua saciando nossa alma sedenta, continua nos trazendo paz através da Tua palavra aos corações que estão angustiados e aflitos. Nós pedimos por um mover do Teu Espírito enquanto a Tua palavra é ministrada. Fala conosco, Senhor, nós pedimos mais uma vez, fala conosco, pois nós, os Teus servos, estamos aqui para Te ouvir. Pedimos isso, Senhor, no nome bendito de Jesus. Amém. Irmãos, a última vez que estive aqui eu falei sobre Isaías capítulo 58, e o propósito era a gente compreender um pouco o que é consagrar-se ao Senhor, o que é ser santificado ao Senhor. Estávamos para começar o período de jejum de Daniel, 10 dias em oração, em consagração, em quebrantamento de espírito. E Deus tem nos abençoado. Amém? Você que fez esse propósito, tenho certeza e convicção que você já experimentou algo da parte de Deus para a sua vida. Amém? E isso me faz lembrar que Deus deseja que nós desfrutemos de tudo que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário. Efésios capítulo 1, verso 3, diz que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Há um desejo de Deus em abençoar os seus filhos, em tornar os seus filhos pessoas bem abençoadas, e essa é a palavra bem-aventurança, é mais do que feliz, super feliz. Deus tem desejo que assim seja nas nossas vidas, mas com frequência, com muita frequência, o povo de Deus vive como indigente, não como filho de Deus, vive como pessoas derrotadas, não como filhos de Deus. Nós, como filhos de Deus, que temos em Cristo Jesus toda sorte de bênçãos espirituais, muitas vezes não desfrutamos dessa bênção, parece que não tem pai. Como filhos de Deus, nós podemos viver toda sorte de bênção que há em Cristo Jesus, pois Ele conquistou isso na cruz do Calvário. É direito seu, é nossa herança, nós somos filhos de Deus. Mas às vezes a gente não vive assim, essa é a realidade. E eu queria pensar então um pouquinho com você, o que é que faz a gente não desfrutar, não viver isso que Deus tem para a gente. E eu fiquei pensando na proposta do texto, do jejum de Daniel. O texto é Josué capítulo 3, verso 5. Santifique-se, pois, o Senhor, porque amanhã Ele fará maravilhas no meio de vós. E eu fiquei pensando, por que é que eu vou estudar um livro que fala de guerra, fala de morte, fala de matança, fala de um monte de confusão? E ao ler o livro, e ao estudar um pouquinho mais o livro, eu fui percebendo que é um livro de estratégias. Opa, não é um livro assim tão difícil de se entender. É um livro onde Deus está dando estratégias para o povo dele vencer e caminhar de vitória em vitória, de conquista em conquista. Esse é o livro. Uma observação simples, eu percebi que o livro é dividido em duas partes. A primeira parte,
um panorama da conquista, Deus fez uma promessa ao povo de Israel. Em Abraão, capítulo 12, Deus diz: olha, eu vou dar uma terra para vocês, vou dar um pedaço de terra, um lugar para vocês, eu vou fazer de vocês um povinho esquecido, uma grande nação. Deus prometeu isso. E quando eu comecei a ler o livro e fui relendo, e algumas olhadas superficiais, nada muito profundo, eu percebi que é um livro de registro histórico, está falando sobre a caminhada do povo de Deus, que sai do Egito e está caminhando para a terra prometida. Interessante que na Bíblia hebraica esse livro não está no bloco de livros históricos, ele está no bloco de livros proféticos. E eu fiquei curioso, por que não está no bloco de livros históricos? Porque há palavras proféticas de Deus para o seu povo, e eu quero tomar posse delas nessa noite. Se há palavra profética de Deus para a minha vida, eu não quero abrir mão. Por isso está no livro profético. Esse livro traz lições que dão esperança e instruções para o povo de Deus. Esse livro deixa claro que Deus é quem lidera o seu povo. Eles estão caminhando no deserto e eles não estão à mercê. Eles não estão sozinhos, eles não estão desamparados. Deus, o Senhor, o Eterno, o Todo-Poderoso é quem vai guiando, quem vai conduzindo e levantando homens para dirigir, para abençoar essa nação como líder. E eu fiquei pensando, puxa vida, o tema desse livro, se eu fosse dar um tema, seria vitória pela fé. Porque pense bem, uma nação que sai na condição de escravo, está caminhando pelo deserto, 40 anos, ouça, 40 anos, caminhando pelo deserto, sem recursos próprios, dependendo única e exclusivamente de Deus, e agora tem que conquistar uma cidade. A terra que Deus prometeu não estava vazia, tinha muita gente. Vou repetir, muita gente. Agora esse povo que antes escravo vai ter que lutar, vai ter que guerrear contra guerreiros habilidosos. E eu fico pensando, qual era a expectativa, qual era o coração desse povo? Ou era pela fé, ou então retrocedia. Ou é pela fé, ou volta para o Egito. Ou é pela fé, ou morre no deserto. Então eu diria, vitória por meio da fé. Esse livro fala para a gente, então, de duas coisas: força, coragem, porque Deus está com a gente. Amém? Esse livro tem essa ideia, essa conotação. Algumas observações simples. Eu fui percebendo que ele também tem assuntos extremamente profundos e que é para a gente ficar aleluiado ao compreendê-las. A primeira delas é que Deus cumpre suas promessas. E eu acho que os irmãos não entenderam. Esse texto está dizendo de uma verdade absoluta: Deus cumpre suas promessas. Amém? Deus não é homem para que minta. Deus promete, Ele cumpre. Sabe por quê? Porque Ele, como diz, Ele tem bala na agulha. Ele tem condições. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, Ele tem todos os recursos necessários. Se Ele disser, vou abençoar o Joãozinho, meu irmão, pode ter certeza, o inferno vira do avesso, o capeta fica endemoniado e Deus abençoa o Joãozinho, porque Deus cumpre suas promessas. Um outro detalhe profundo é que esse livro fala de um conceito que a gente não pensa muito, é o conceito de aliança. Aliança de quem? De Deus com aquele povo que era escravo no Egito. O que é o conceito de aliança na mentalidade do povo judeu, na cultura judaica? Ouça bem, é alguém superior, alguém maior, que se aproxima de alguém menor, com a intenção de se relacionar em amor, relacionar-se em amor. E esse maior, esse que é superior, ele decide por vontade
própria a abençoar o menor, com proteção, provisão, direção, paz. Esse é o conceito de Israel. Deus, que é soberano, podia escolher qualquer nação do mundo, decidiu escolher um povinho desse tamanho, para se relacionar com ele, e por esse relacionamento, abençoá-lo, com paz, com prosperidade, com direção, com provisão. Mas toda aliança tem dois lados. O que fica para o menor? Para o menor fica a responsabilidade de se comprometer em submissão, obediência e amor. Até porque se não houver amor, não há casamento, não há aliança. Isso é um conceito forte em Josué. E eu fico pensando, quem sou eu para Deus me amar e decidir se relacionar comigo? Quem é você? Deus, Criador do universo, decidiu te amar e manter um relacionamento de amor com você, para te abençoar com paz, provisão, proteção, direção. Quem somos nós? Davi disse: quem é o homem para que o Senhor se importe conosco? É um conceito muito forte, porque eu fico pensando, eu olho para mim mesmo e eu não vejo em mim qualificação, pré-requisito, eu não vejo em mim nada que possa atrair Deus. Eu não sou um cara assim que chama a atenção de Deus, mas Ele decidiu me amar. Você também. Ele decidiu te amar, e por amor, só por amor, Ele provou que te ama, dando o seu único filho na cruz do Calvário. Era para a gente ficar aleluiado, cantar e ir embora feliz. Porque se Deus nos deu Cristo Jesus, não nos daria juntamente com Ele todas as coisas? É suficiente. Mas não para aqui. Esse texto fala então desse Deus que cumpre promessas, desse Deus de aliança que se relaciona com a nação de Israel. E todas as vezes que você vê a descrição, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Ele está relembrando o povo: eu sou Deus que cumpro com as minhas promessas, eu estabeleço meus relacionamentos e não volto atrás. Deus de aliança, não para aí. O livro fala para a gente também de descanso, o descanso de Deus. Naquele conceito, naquele contexto em que eles estavam vivendo, enquanto andarilhos pelo deserto, o que era esse descanso? A terra prometida era um descanso das angústias da escravidão, das dificuldades do deserto e dos rigores da guerra que eles enfrentaram. E há uma verdade aqui para a gente: há descanso em Deus para nós. Meus irmãos, eu não sei você, mas nessa vida agitada que a gente leva, nessa correria do dia a dia, alguns de nós, e eu, confessionário aberto, eu digo, eu sou um desses, nós não ficamos cansados só com o corpo físico, só mentalmente, não, é um cansaço espiritual. Quem já viveu isso? É um momento de sequidão, e olha que nós estamos caminhando com Deus, amando Deus, tentando ser obediente na medida do possível, mas nós enfrentamos momentos de muita agonia, e o que a gente está precisando é um descanso. Ouça bem, esse descanso está em Deus, Ele é a fonte desse descanso, é nele que nós descansamos, é nele, em Deus, que nós encontramos a paz que excede o entendimento. O que é isso, pastor? O mundo está caindo ao redor e você está lá, tranquilo. Por quê? Porque eu tenho um Deus que está cuidando de mim. Eu tenho um Deus que me dá paz, que faz eu viver em paz e tranquilidade, ainda que o mundo esteja de ponta cabeça. Este Deus é o Deus do livro de Josué. Esse é o Deus que resolveu ter uma aliança com o seu povo. Este é o nosso Deus. Olha que interessante. Mais uma curiosidade que eu fiquei observando: o nome Josué é o mesmo nome de Jesus.
Josué, Joshua, em grego é Jesus, que quer dizer Deus é salvação. O livro está saturado de informações. O Senhor é o nosso descanso, o Senhor tem uma aliança conosco, o Senhor Deus cumpre as suas promessas, o Senhor é nossa salvação no tempo difícil. Meus irmãos, dava para cantar, adorar e ir embora. É muita bênção nesse livro de Josué. Escravos agora se transformando numa nação. Josué é um jovem que recebe de Deus a tarefa de conduzir a nação de Israel. Deuteronômio, o último livro de Moisés. Moisés fala sobre a terra prometida, lembra as promessas de Deus, anima, incentiva o povo. Mais de 200 vezes Moisés fala a palavra terra no conceito de promessa de Deus para a nação de Israel. Mas ele também diz mais de 500 vezes sobre a responsabilidade do povo em conquistar essa terra. E isso me chamou a atenção. Porque Deus promete, e Deus é poderoso para cumprir, mas algumas promessas, ouça bem, algumas promessas não irão se cumprir se nós não fizermos nossa parte. E eu acho que tem muita gente esperando cair do céu aquilo que não vai cair. Tem muita gente esperando passivamente que Deus faça a sua parte. Deus não vai fazer a sua parte. Deus não fará a minha parte. Existem promessas que só se cumprem mediante uma postura, uma posição, um posicionamento meu e uma atitude. Daí tem gente que passa 5, 10, 15, 20, 25 anos. E aí, meu irmão, como é que você está? Estou esperando a promessa. Meu irmão, que em nome de Jesus o Espírito Santo ilumine a sua mente. Tome postura e haja para se apropriar dessas promessas de Deus. Eu acho interessante que esse mesmo camarada, essa mesma irmã, essa mesma querida, depois fica toda deprê, porque Deus não cumpriu o que disse. Alguma coisa está errada, porque a Bíblia diz que o Senhor cumpre com suas promessas. Então vamos lá. Vai pensando aí aquilo que Deus prometeu e ainda não se cumpriu. Vai sondando o seu coração. Vai pensando aí qual foi a promessa de Deus que Ele fez há muito tempo e não se cumpriu. Não seria o caso este da falta de postura? Da falta de atitude? Esse livro disse para mim que algumas coisas eu preciso orar muito e algumas coisas eu preciso agir e muito. Não dá para ficar sentado, chorando e orando. Tenho que me levantar e agir de acordo com a vontade do Senhor. Ele bateu bem em mim. Eu apanhei. O livro trata de um recomeço. Por que recomeço? A nação de Israel, Deus prometeu a terra prometida. E eles chegaram bem perto da terra prometida, a ponto de ver do outro lado a promessa de Deus. Mas eles não entraram. Você lembra disso? Quem lembra disso? Dá um sinal para o pastor aqui, vê que você lê a Bíblia. Glória a Deus. E você que não leu, por favor, leia. Eles pararam diante do cumprimento da promessa, mas por causa de seus pecados, eles tiveram que sair e caminhar 40 anos no deserto, 40 anos andando para lá e para cá, 40 anos, ouça bem, por que é que você está patinando? Por que é que eu patino em algumas coisas, quando há promessas de Deus na minha vida? Resposta é simples: pecado. Pecado, simples assim. Não sai do lugar.
Ora, 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 ora e não resolve. Trabalha, e não sai da mesma. O que está acontecendo? Deus disse para Josué: esforce-te, tem bom ânimo. Josué, o que depender de você, faça. E conta comigo, porque o resto eu vou fazer. Por que é que patinamos? Esse livro fala de recomeço, exatamente porque eles chegaram lá, bem pertinho, e tiveram que voltar. Mas agora Deus estava dando a eles uma segunda chance. Que seja em nome de Jesus essa palavra profética para mim e para a sua vida, uma segunda chance no seu casamento, uma segunda chance de Deus para os seus filhos que estão perdidos, que seja uma segunda chance, um recomeço de Deus para o nosso ministério, que seja este momento, o recomeço de Deus para esta comunidade, para essa igreja, que seja o recomeço de Deus para a sua vida, para aquilo que um dia quase foi e não foi, que em nome de Jesus seja um recomeço, um novo tempo para a sua história, para a sua vida, em nome de Jesus. Esse texto fala disso, esse livro fala disso para a gente. Então avancemos com fé. É hora de recomeçar. É hora de caminhar em fé, obediência e nos apropriarmos de tudo que Deus nos prometeu. É possível ter promessas de Deus e não viver. Essa é a proposta do livro. Ele ensina isso, que é possível ter promessas de Deus e não as viver. Não porque Deus não tem poder, Ele tem. Depende de nossa parte. Quero ler com você Josué capítulo 3, do verso 1 ao 5. Pode ficar sentado mesmo. Nesse recomeço, nesse novo tempo para a nação de Israel, Deus dá ordem. Deus fala com Josué. E Josué dá ordem ao povo, esse líder que Deus levanta, está dando orientações ao povo. Vou pedir para você então ler, acompanhar comigo, Josué capítulo 3, verso do 1 ao 5. Diz assim: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram ao Jordão, onde acamparam apenas para atravessar o rio. Verso 2: 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam de suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Esta é a ordem de Josué ao povo. O verso 3 e 4 deixa clara a mensagem de Josué para o povo: sigam a arca da aliança. A arca da aliança era uma caixa revestida de ouro, que tinha uma tampa, a figura de 2 anjos com as asas estendidas. Havia 2 varas que eram usadas para carregar. Dentro da arca da aliança, símbolo da presença de Deus, símbolo do pacto de Deus com a nação de Israel, estavam as tábuas da lei, estava uma porção de maná, e estava a vara que floresceu. Esse objeto era algo muito especial. Ele lembrava o povo de Deus que Deus decidiu habitar no meio deles. Era um objeto que tinha por função pedagógica ensinar, lembrar: Deus está no meio de vocês. E Josué está no acampamento, diante do Jordão, e ele dá ordem ao povo: ei pessoal, arrume as malas de vocês. Eles moravam em tendas.
Desfaça as tendas de vocês. Quando vocês verem a arca sendo levantada e o sacerdote carregando elas, corra atrás da arca. Não perca a arca de vista. O que isso dizia para o povo? Cuidado. Cuidado. A Bíblia diz que Deus não muda, mas Deus se move. Amém? E às vezes Deus está se movendo e a gente não acompanha o movimento dele. E a gente fica perdidinho. Confessionário aberto. Quem já viveu isso? Viver um tempo intenso de comunhão com Deus, de repente, sei lá, do nada você sumiu. Cadê? Onde está? Não perca Deus de vista. Não deixe de acompanhar Deus. Meu irmão, aonde Deus estiver agindo, vá. Aonde Deus não estiver, caia fora. Os jovenzinhos, pensem, antes de ir para um lugar, Deus estaria naquele lugar? Se a sua resposta for não, não vá. Siga Deus. Era o que estava dizendo Josué para o povo. O verso 5, santifique-se. Cuidado, Deus decidiu habitar no nosso meio. E para Deus fazer maravilhas, Ele vai se manifestar no nosso meio. A Bíblia diz, em Números, que houve 2 camaradas que decidiram brincar com as coisas de Deus, chamado Nadab e Abiú. Não levaram as coisas de Deus a sério, acharam que dava para fazer de qualquer jeito, porque eu sou o cara, porque eu sei, porque eu posso. A Bíblia diz que a santidade de Deus se manifestou e a terra abriu, e eles foram engolidos, vivos. A Bíblia conta a história de um camarada que viu a arca sendo carregada por bois, o nome dele é Uzá, e ele na boa intenção de não deixar a arca cair, ele vai e põe a mão. O que acontece? Fulminado no mesmo instante. O que isso nos lembra? Reverência, temor, respeito. Não brinque com as coisas sagradas. Deus está no nosso meio para nos abençoar, mas Ele não é nosso amiguinho, nosso coleguinha. Ele é Senhor soberano dos céus e da terra. Com Ele ninguém brinca. Deus estava dizendo para o povo, Ele tem uma aliança, mas mantém um respeito. Santifique-se, prepare o seu coração, esteja pronto. Interessante que quando o autor usa a palavra santifique-se, a ideia é sair de onde está e ir para um outro lugar, uma posição. É uma decisão que não depende de Deus, não depende de Jesus, não depende do Espírito Santo. Embora a Bíblia diz que é o Senhor quem nos santifica, embora Jesus diz para os discípulos em João, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, Josué está dizendo que essa responsabilidade em sair de uma condição pecaminosa, de desobediência, de teimosia, é humana. Josué está dizendo, quem vai decidir viver para Deus não é o Espírito Santo. Não fique de joelho dobrado orando, Espírito Santo, faça por mim. Não. São decisões que eu preciso tomar. Eu preciso sair deste lugar de conformismo. Eu preciso sair deste lugar de molde mundano para um lugar de santidade, para um lugar de temor, para um lugar de obediência. É responsabilidade humana.
Não adianta orar, Espírito Santo, não deixa eu mentir, tapa a minha boca, passa silver tape. Isso não funciona. São decisões e responsabilidades humanas. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que decidir. Eu preciso desligar a TV quando algo passa que desagrada a Deus. Eu preciso não entrar no site que desonra a Deus. É decisão minha. Ou você acha que vai descer um anjo e vai fazer queimar seu computador? Ó, você desobedeceu, torrou o seu computador. Não. São decisões humanas. É responsabilidade nossa. O verso 12, olhe bem o verso 12. Josué dizendo para o povo: agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Por que é que Josué mandou escolher 12 homens para uma tarefa especial? Eu fiquei me pensando. Por que é que Deus mandou Josué levantar do meio do povo 12 homens, se tinha uma tribo inteira para o serviço sacerdotal? Os levitas, gersonitas, coatitas, meraritas, mesmo, era gente, era muita gente. Por que é que Deus mandou Josué falar assim, ó, do povo, levanta 12? Por quê? Eu fiquei me perguntando, eu fiquei orando, e em oração, me veio um insight. A Bíblia não diz, mas eu estou pensando, que Deus está decidindo levantar do seu povo líderes, homens e mulheres, que sejam representantes de Deus nessa terra. Deus está decidindo levantar pessoas para tarefas específicas. Deus estava convocando homens. E eu lembrei, Atos capítulo 13, verso 2, enquanto a igreja de Antioquia adorava o Senhor e jejuava, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Paulo. Deus está levantando homens e mulheres. O Espírito do Senhor quer levantar homens que não são pastores, não serão missionários, não estarão na TV, não estarão no rádio, mas eles serão voz de Deus aonde eles estiverem. Deus está chamando aqueles anônimos, ouça bem, tem um monte de gente procurando título, procurando ênfase, procurando aplauso, tapinha nas costas, e Deus está interessado em levantar homens e mulheres que pouco importam seus nomes, eles querem ser apenas a voz do Espírito, eles querem apenas atuar no mover do Espírito, eles querem ser manifestação de Deus, só isso. Deus está chamando, Deus está levantando, e a minha oração é que o Espírito do Senhor comece a queimar corações nessa noite, para levantar, não importa a sua idade, que o Senhor te levante. Não na pretensão de aparecer na foto, de tirar uma selfie, não. Para tarefas específicas, vontade perfeita de Deus. Deus estava chamando. Verso 6, Josué dá uma ordem aos sacerdotes agora. Não é mais o povo. O povo tinha que seguir a aliança, a arca da aliança. O povo tinha que se santificar. E Deus estava dizendo: vou levantar do meio do povo gente simples, gente humilde, gente pequenininha, gente que ninguém dá nada. Esse que Deus vai levantar. E agora no verso 6, ele está dizendo para os sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. Meu irmão, Deus poderia abrir o mar sem os sacerdotes, amém? Deus precisava de tudo isso? Deus precisa de alguma coisa para fazer o que Ele decide fazer? Não. Se Deus quisesse abrir o mar, aquele rio, Ele poderia fazer como fez com Moisés. Moisés, ó, pega seu cajado aí, ó, toca na água e abre. Ele podia dizer para Moisés: ô Josué, tá com uma pedra aí que é suficiente, eu vou abrir esse rio. Não.
Deus disse para os sacerdotes, através de Josué: levantem a arca. A arca é símbolo da presença. A arca é símbolo da santidade de Deus. Deus estava dizendo para os sacerdotes: exaltem o Senhor, glorifique o Senhor, bendiga o Senhor, carregue nos seus ombros, carregue a presença de Deus. Deus estava dizendo para a liderança e diz para mim e para você hoje que o nosso compromisso é levantá-lo acima de tudo e de todos e torná-lo honrado. A arca não era um objeto leve. A arca tinha um peso. Agora imagine você, os sacerdotes ficarem com a arca nos seus ombros e todo o povo de Israel passando. Você acha que não pesou, não? Você acha que foi simples? Tem um custo carregar a presença. Tem um custo, tem um preço a ser pago, carregar a manifestação de Deus. Quando Deus queria se manifestar no tabernáculo, de dentro, do meio daqueles anjos, saiu uma fumaça densa que enchia todo o templo. E a Bíblia diz que quando isso acontecia, ninguém conseguia ficar de pé, por causa da presença de Deus naquele lugar. Mas tem um preço. Tem um preço a ser pago. Tem um custo. Quando eu ligo a TV, o que eu vejo são homens que não querem pagar o preço da oração. Eu vejo muitos homens se dizendo líderes, que não estão levantando a presença de Deus. Não levantam o nome de Deus, levantam o seu próprio nome, levantam o seu ministério, Ministério Pastor Roberto Lopes. Deus está em segundo lugar. Estamos vivendo um tempo onde os pastores não pastoreiam. Estamos vivendo onde homens que foram chamados por Deus, num compromisso santo de servir a noiva de Cristo, estão se corrompendo, estão se vendendo, estão barganhando com o mundo. Deus está nos chamando, você que é líder, Deus está nos chamando para santidade, Deus está nos chamando para comunhão, Deus está nos chamando para pastorear o povo dEle, para cuidar do povo dEle, com temor e tremor, porque um dia daremos conta. Deus não precisa de nós. Deus não precisa de mim nem de você. Mas aquele Ele chamou para nós. Tem sim o peso da responsabilidade, do compromisso. Mas tem o privilégio. Tem a honra de ver Deus manifestando sua graça e seu poder no meio do povo. Tem a honra de dizer ao Senhor: Senhor, estou aqui. Não tenho muita coisa, não posso muita coisa, mas se os meus ombros te servem, toma, está aqui, Senhor. É um privilégio. É uma honra. Ver o povo de Deus sendo abençoado, tomando posse da terra prometida. Eles ficaram lá no meio do rio Jordão, enquanto todo o povo era abençoado. Enquanto todo o povo passava. Eu fico pensando, o texto bíblico diz que eles passaram apressadamente. Eu fico pensando nas crianças, botando o dedo na parede de água. Eu fico pensando nas mulheres eufóricas. Deus fez coisa tremenda. Eu fico pensando na honra daqueles homens carregando, segurando o peso para que outros fossem abençoados.
Que isso, meu irmão, motive o seu coração. Que isso seja suficiente, ver Deus engrandecido na vida do outro. Que isso seja mais do que satisfeito o seu coração, por ser instrumento, canal de bênção. Eu até costumo dizer canudinho de Jesus. Como assim, pastor? Porque o canudinho, o líquido passa por dentro e sacia o sedento. Esse é o privilégio. Ver o fluir de Deus através da sua vida. Mas no verso 8, a parte B, tem uma recomendação. Vou ler o verso 8 inteiro. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Puxa vida, Deus disse para Josué que era para ele pôr a arca, caminhar e a água ia abrir. Por que agora ele está dizendo que eu tenho que parar diante da água? Já molhei o pé mesmo. Ele disse que ia abrir, por que eu não entro? Por que eu não vou adiante? Porque precisamos aprender a depender da suficiência de Deus naquilo que nós não somos capazes. É uma lição para mim e para você. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a depender de Deus. Deus é suficientemente Senhor para fazer no jeito, no tempo e se Ele quiser. A princípio Josué diz, carreguem a arca e entrem, pise no Jordão porque vai abrir. Aqui ele está dizendo, para. Interessante. Nós, eu vou dizer por mim, nós somos dados à automatização. Que é isso, pastor? Nós vamos fazendo as coisas de forma autônoma. A gente faz a primeira vez, faz a segunda vez, e a gente dá conta, a gente acha que a gente pode. Nós, na maioria das vezes, não somos conscientes de quanto escovamos os dentes. Porque você levanta, já criou o hábito, você vai ao banheiro, faz a sua higienização e você está escovando o dente no automático. Você veste a roupa no automático, você toma café no automático, porque você tem horário, você tem que sair para ir trabalhar. Isso gera na gente uma autonomia que não é boa para os filhos de Deus. Não é boa. Porque nessa autonomia nós esquecemos que sem o Senhor a gente não faz nada. Nessa autonomia nós nos esquecemos que quem manda é Ele. Quem tem os recursos é Ele. Quem faz é Ele. E eu vou dizer por mim. Meu irmão, é tanta demanda de trabalho, é tanta coisa para fazer e pouco tempo para se fazer. Olha aqui, eu não ia ficar parado ali não. Eu ia me afogar com ar que tudo. Porque eu sou muito avexado, muito afobado. Eu vi uma irmãzinha rindo daqui. Graças a Deus. Não é só o pastor, amém? Quem faz isso também? Pecado confessado é pecado perdoado. Lembra disso, hein? Aí agora você levantou a mão, né? Nós somos muito autônomos, nós somos muito independentes de Deus. E o texto está dizendo, aprenda a depender de Deus. Aprenda a ficar paradinho. Aprenda a esperar no Senhor. O tempo dele é melhor do que o nosso, ou você tem dúvida? O tempo de Deus é melhor. E aí eu tenho que dizer, tem muita gente, assim, assim, muita gente, que está sobrecarregado dentro da igreja, que vive uma vida como se estivesse levando o mundo nas costas. E a oração é assim, Deus, eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais. É claro, você está carregando tudo que não é para carregar a criatura. Eu não estou cansado. Eu não suporto mais esse negócio de igreja, Deus, religião, isso e aquilo.
Eu estou cansado. Sabe por que você está cansado? Porque você está se metendo em fazer coisas que não é para você fazer. Você está tentando fazer coisas que só Deus pode fazer. Como, por exemplo, converter o cabeça dura do seu marido. E fala, Deus não aguenta esse marido. Dependa de Deus. Conte com Deus. A coisa flui. Fala. E quando cansa, fala mais um pouquinho. Dependa de Deus. Não é por força, nem por violência, é no poder do Espírito. Aprenda, que a gente aprenda isso. Vamos depender de Deus. E se você está cansado, sobrecarregado, lembra de Jesus: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lembre-se, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, necessidades, preocupações, temores, porque Ele tem cuidado de você. Precisamos aprender a depender de Deus. Verso 11, diz assim o texto sagrado: vejam, a arca da aliança do Senhor, soberano, de toda a terra, atravessará o Jordão à frente de vocês. A arca da aliança do soberano, Deus absoluto, Deus cheio de todo poder, cheio de toda majestade, cheio de toda honra, o Deus que tem todo conhecimento, o Deus que é soberano. Ele vai na frente de vocês. Meu irmão, isso é uma promessa. É uma promessa. Que nesse obstáculo da vida de Israel, esse rio, Deus iria na frente. Você não entendeu? Deus está indo na sua frente. Não tenha medo dessa semana que vem. Não importa o problema, Deus está indo na sua frente. Pastor, eu tenho entrevista de emprego. Fique tranquilo. Deus está indo na sua frente. Pastor, eu tenho um exame médico. Deus está indo na sua frente. Pastor, eu tenho uma negociação aqui que está me tirando o sono. Calma, durma em nome de Jesus. Deus está indo na sua frente. Essa é a promessa de Deus. Se Ele está na frente, meu irmão, ai daquele tonto do capeta de entrar na frente. Vai ser atropelado. Porque Deus vai na nossa frente. Eu estou com medo da prova. Deus vai na frente. Que isso seja gerado no seu espírito. Deus está indo na minha frente. Então você não vai andar de cabeça baixa. Como diz um pastor amigo meu, não vou andar na unção da minhoca, me arrastando. Eu vou erguer, estufar o peito, vou levantar a cabeça e a partir de amanhã, Deus vai na minha frente. Eu sei que todos nós temos desafios. Eu tenho alguns que são muito maiores do que eu. Vou desistir? Vou desanimar? Não. Vou morrer no deserto? De jeito nenhum. Deus está indo na minha frente. Você pode dizer isso para você mesmo, não é para mim, é para você. Diga para você: Deus está indo na minha frente. Então, por que temer? Por que temer? Por que desistir? Verso 14 até o verso 17, eles pisam na água, o rio se abre. Interessante, o Mar Vermelho se abriu antes de alguém pisar, só foi tocar. Agora eles tiveram que molhar os pés. Fé e ação. E eu quero lembrar você, capítulo 4, eles estão atravessando. E Josué levanta 2 monumentos, 2 memoriais, 2 círculos de pedra. Capítulo 4, do verso 4 ao 7, Josué convoca esses homens, escolhido entre
os israelitas, e ele diz o seguinte: ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos de Israel. Depois você lê em casa. 12 pedras são tiradas do meio do rio e são empilhadas do outro lado. Fica um círculo de pedras. 12 pedras. Agora pensa comigo. Se é para carregar no ombro, não é um pedrisco, né? Eles estão carregando essas 12 pedras e ao atravessar, eles colocam ali essas 12 pedras empilhadas. Qual era o propósito disso? Por que Deus mandou fazer isso? Mostrar às gerações futuras o milagre como prova da fidelidade de Deus. Meu irmão, ouça bem. Se você caminhar crendo na promessa de Deus e em fé e obediência fizer a sua parte, o que Deus vai fazer será um memorial para os seus filhos. Eles vão olhar para a sua história e vão falar: puxa, papai era de Deus. Puxa, como é que Deus fez isso? Eu tenho certeza que Márcia deve ter grandes memoriais do que Deus fez na vida do pastor Jonathan. Se você obedecer o Senhor, fizer a sua parte, crendo na promessa dEle, a maravilha que Deus vai fazer vai ficar para a história. Ninguém vai poder negar. Sou eu que estou dizendo? Não. Está na Bíblia. Agora você toma por fé e sai para viver isso a partir de segunda-feira. Ou você pode sair daqui do mesmo jeitinho que você entrou, reclamando que o pastor fala demais ainda. Você que sabe, é por fé. Mas Josué, no capítulo 4, verso 9 ao 12, depois você lê em casa, Josué decide pegar 12 pedras e empilhar no meio do rio. A princípio, quando eu li, eu fiquei pensando: por que ele vai empilhar no meio do rio e quando as águas voltarem ninguém vai ver? Para que trabalho, né? Na minha cabeça, trabalho à toa. Aí eu entendi, lendo com mais calma eu entendi. Qual era o propósito de Josué? Se do lado de fora é para o povo ver, vai ficar um sinal, lá um memorial, do lado de dentro é exatamente para ninguém ver. Isso aqui é um altar de adoração a Deus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Não é para homem, isso aqui não tem a ver com tribo, não tem a ver com ninguém. Isso aqui é para o Senhor. Meu irmão, enquanto você estiver passando, exalta o Senhor, adore o Senhor, bendiga o Senhor. É isso que a gente tem que fazer. Está difícil? Adora o Senhor. Bendiz Deus enquanto você vai caminhando. Não é para homem ver, não é para o pastor, para o seu marido, para a sua mulher ver, não. Para Deus. Josué fez isso de livre e espontânea vontade. Deus não pediu, mas ele decidiu fazer. Esse aqui é um memorial, um sinal, uma lembrança entre mim e Deus. O povo era dele, a terra é dele, o descanso vem dele, o milagre é dele, a glória é para ele. Fique de pé. Quero orar com você. Não esqueça de dar glória e honra a ele. As promessas de Deus não falham. Você só precisa preparar o seu coração para receber de Deus aquilo que Ele está disposto a dar. Eu vou te lembrar um texto que está no livro de Josué. Ele diz assim: vocês eu não sei. Quanto a cada um de vocês, eu não sei o que vocês vão fazer. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decisões pessoais. A promessa de Deus está lançada sobre a sua vida. Há uma palavra profética de Deus para você, mas é você quem decide. Eu decidi nessa noite. Eu vou viver tudo aquilo que Deus tem para mim e para minha família. Não abro mão de uma unha. Eu vou viver. Eu quero isso. Custe o que custar, meu irmão. Agora você, eu quero orar com você. Porque de repente a promessa já veio,
e você esteve de frente com ela, e não se cumpriu, por causa dos nossos pecados. Eu quero te lembrar, há um recomeço de Deus para a sua história, há um recomeço de Deus para a sua família. E eu quero pedir para você colocar a mão no seu coração e falar com Deus. Fale com o Senhor. Peça perdão, que o Espírito Santo ministre nos nossos corações quebrantamento, que o Espírito de Deus traga convencimento. E você vai falando com Deus, vai orando. Senhor, eu quero trazer aqui na minha memória, Espírito Santo, lembra os teus filhos aquilo que o Senhor já prometeu. Que em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor nos faça lembrar das promessas, traz a memória, Espírito Santo, traz a memória, nós nos esquecemos, mas o Senhor não esquece, então traz a memória, renova promessas nessa noite, Senhor. Pai, eu quero orar ainda, Senhor, por aquele irmão, aquela irmã que perdeu o teu mover, está apenas na nostalgia, na saudade da comunhão. Senhor, em nome de Jesus, restaura vidas espirituais, restaura, Senhor, a aliança que foi quebrada. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O véu do templo foi rasgado, nós temos livre acesso, Pai. Então que o Espírito Santo nos atrai à Tua presença, que sigamos a Tua vontade, a Tua direção. Pai, preparado está o nosso coração, queremos viver tudo que foi conquistado na cruz do Calvário. Queremos viver tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, para os nossos corpos físicos, para as nossas famílias. Queremos viver, Senhor. Quero orar também, Pai, por aqueles homens e mulheres que o Senhor deseja levantar no meio do teu povo. Os anônimos, os invisíveis, mas homens e mulheres cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Levanta, Senhor, desperta aqueles que estão dormindo. Espírito Santo, grite no interior desses que estão dormindo que o noivo vem. Deus, eu quero orar em nome de Jesus, em nome de Jesus, que os memoriais, os sinais do Senhor na nossa história e na nossa vida sejam lembrados, de forma que nós possamos crer um pouco mais no Senhor, viver um pouco mais essa dinâmica de um Deus que se relaciona com o seu povo, um Deus que estabelece aliança. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o meu Deus. Queremos nessa noite, Senhor, queremos depender do Senhor, contar com o Senhor. O Senhor está no controle dos nossos incontroláveis. Paizinho, que em nome de Jesus
o Teu Espírito Santo aplique em nossas vidas a palavra, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo mudança de pensamento, trazendo transformação, trazendo renovação. Quero pedir em nome de Jesus, que assim seja, Senhor, e que tudo seja para a Tua honra, tudo seja para a Tua glória, tudo seja para o Teu louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Leva-me mais profundo, eu quero conhecer o Teu coração, Teu amor é tão mais doce, tudo que já provei.